Olá, meus queridos alunos do sexto ano do Colégio Edificar. Aqui é o professor Madison Martins, da disciplina de Geografia, e hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso conteúdo programático, né? No caso, ainda falando do capítulo 9, que envolve tempo e clima. No nosso último vídeo, nós falamos um pouco sobre as precipitações, a questão do vapor de água em suspensão, né, na atmosfera. Nós falamos dos tipos de precipitação, né, chuva, neve e granizo, e também dos tipos de chuva e suas características, né, que elas poderiam ser convectivas, orográficas e frontais, né, cada uma com fatores diferenciados, e após isso destacamos o ciclo hidrológico, né, para a gente ter um entendimento de como é essa questão do vapor de água, né, na atmosfera. E a partir disso nós citamos a questão da chuva ácida e da pressão atmosférica. E hoje a gente continua falando um pouco sobre o vento, né? Que entre as zonas de alta pressão e as de baixa pressão se estabelece uma corrente de ar que se move de alta para baixa pressão. Essa corrente de ar denominamos vento. A velocidade dos ventos é medida pelo anemômetro e sua direção pela biruta ou por um catavento. Além da velocidade e da força, os ventos se caracterizam por sua direção. Assim, diferenciamos vários tipos de vento, né, que aparentemente a gente pensa que é algo homogêneo, mas dependendo aí da característica, a gente pode fazer uma classificação. Então, a gente vai ter aqueles que são permanentes, como os alísios, que sopram desde os trópicos para a linha do Equador. Aqueles que são estacionais, como os ventos de monsons, que no verão sopram, né, desde o Oceano Índico para o interior do continente asiático e no inverno do interior da Ásia para o mar. E ocasionais, que são ventos locais que surgem de várias direções. Então aí é só para a gente ter um entendimento de que até o movimento, né, dessa questão dos ventos, ela tem uma classificação. E aí a gente chega nos fatores do clima, que os elementos do clima eles variam de um lugar para outro devido a fatores climáticos como latitude, altitude, relevo, maritimidade e continentalidade. Bora tentar entender aqui de forma individualizada. Quando a gente fala em latitude, né, e nós já vimos isso em sala, é a distância medida em graus de qualquer lugar da superfície terrestre em relação ao Equador. As baixas, médias e altas latitudes são áreas que recebem diferentes graus de calor dos raios solares, por isso apresentam grande variação de temperatura e de chuvas. E como é que a gente pode perceber isso? Por aquela imagem clássica, onde mostra a linha do Equador, os trópicos, que seriam de Câncer e Capricórnio, e os círculos polares, que pode ser aquele ártico ou antártico. Então, quando a gente olha para essa parte central da imagem, onde a gente está vendo uma faixa vermelha, né, percebam que a linha central parte do 0 grau. Então, a gente chama aí a linha do Equador. Então, se a gente for para cima, a gente vai ter o norte. Se a gente for para baixo, a gente vai ter o sul. Então, as áreas que estão próximas à linha do Equador, a gente vai chamar de baixa latitude, né? As áreas que estão, né, já acima do Trópico de Câncer, né, ou abaixo do Trópico de Capricórnio, a gente vai chamar de média latitude. E percebam aí que as numerações elas vão variando. Então, conforme eu vou me distanciando da linha do Equador, essa numeração ela vai aumentando, né? E aí, acima dessas áreas de média latitude, a gente tem alta latitude, que são, né, as numerações mais elevadas, chegando até 90. E não esqueçam que a variação aí no caso do ângulo só pode ser 90 norte ou 90 sul. E a gente está falando de latitude. Então, um dos fatores que influencia no clima é a latitude, porque ela que vai me dar a percepção
né? Ou a sensação térmica, dependendo aí do local. Então, a gente chega em outra conceituação importante, que seria da altitude. Quanto mais alto, menor será a temperatura ambiente. Isso acontece porque o aquecimento da atmosfera se dá de baixo para cima, ou seja, quanto mais baixo, mais quente. E quanto mais alto, mais frio. Por isso que nas montanhas a gente vê, em alguns casos, neve e a temperatura é sempre fria, né? Ou tendendo ao frio, e é por conta dessa característica. Então, resumindo, a altitude é a distância vertical de um ponto da superfície da Terra em relação ao nível zero ou nível dos oceanos. Então, quando a gente olha aqui nesse perfil, a gente vai conseguir ver o que está na vertical, que estão em metros, que vai de 0 a 1000, no caso é só um exemplo, e aí a gente vai ver um determinado relevo. Então, aí de onde parte de 0, a gente vai ter o oceano, que é o nível dos oceanos, né? O nível 0. E quanto mais a gente sobe, se distancia disso, aí a gente vai ter uma variação da altitude, né? Isso daí também está influenciando no clima diretamente. Ah, professor, mas por quê? Porque se a gente estiver na parte subindo, né, para 700, 800, 900 metros, a gente sabe que a tendência é o ar ficar mais rarefeito e ficar mais frio, né? Então essa daí é a principal diferença. E a gente nunca deve confundir com a altura, porque a altura a montanha tem. Todos nós temos, os prédios têm, as árvores têm, tudo tem uma altura. Mas quando a gente fala em altitude, a gente vai ter que procurar qual é o nível zero, né, do mar, que é por onde a gente vai se ponderar. E essa variação aí de altitude, ela vai estar relacionada com a temperatura, com a pressão, né? Com as várias características que o corpo humano, por exemplo, ele pode aí apresentar, né? Quando, por exemplo, uma pessoa vai para uma área de alta altitude que não esteja acostumada, aí ela sente algumas coisas, né? Dor de cabeça, dor no ouvido, em alguns casos sangramento no nariz e por aí vai. Então, esses são os exemplos de como essa altitude ela pode estar influenciando. E a gente chega na maritimidade e continentalidade, que é que entre os oceanos e os continentes há uma relação muito forte com a variação de temperatura. Então, a maritimidade é a capacidade das águas oceânicas de conservar calor por um período maior que as áreas continentais e influencia diretamente no clima das regiões costeiras. Já a continentalidade, ela corresponde às áreas continentais influenciadas pelo aquecimento e resfriamento da superfície terrestre. Durante a noite, todo o calor absorvido durante o dia, ele é perdido muito rápido para a atmosfera. Desse modo, as temperaturas noturnas são mais baixas em relação ao dia, aumentando assim a amplitude térmica, né? E a definição de relevo, que é a parte superficial da litosfera, camada sólida da Terra, é onde as transformações geológicas se expressam mais nitidamente, sendo também o local de habitação do ser humano e da maior parte dos animais terrestres. Podemos definir o relevo como o conjunto de formas físicas que compõem a superfície da Terra. Então, a forma e a disposição do relevo podem trazer interferências sobre o clima, porque podem facilitar ou dificultar a circulação do ar atmosférico. E aqui eu coloquei essa imagem que é para a gente tentar entender mais ou menos como é que isso ocorre. Por exemplo, começando aqui do lado direito, onde aparece aí uma faixa de ar, né? Massa de ar, no caso que está em amarelo, e embaixo está fresco, né? Escrito fresco. E aí tá encosta barlavento úmida. Então, no caso, essa massa de ar úmida, ela vem, né, do oceano, ela entra no continente e ela se depara com determinado tipo de relevo, uma montanha no caso. Então, ela é obrigada a subir. Só que nós acabamos de ver que quanto mais alto for, menor a temperatura. Então, em alguns casos,
essas nuvens carregadas elas acabam precipitando. E nós vimos, né, no nosso último vídeo sobre as chuvas orográficas, que é justamente essa diferenciação aí de temperatura. E aí essas nuvens carregadas elas acabam precipitando em cima dessas montanhas e quando elas continuam, né, acompanham o fluxo de ar dominante, elas acabam passando já para as outras áreas de forma seca. Então, as áreas que estão aí, no caso, a sotavento, como aparece aí embaixo, já do lado esquerdo, são justamente essas áreas secas, né? Porque a umidade ela ficou toda ali, né? Antes ou em cima da montanha. E quando passa, e aí pega uma questão de uma radiação solar, por exemplo, né? Com mais intensidade, e aí o clima ele fica seco. Então, isso daí é um exemplo também de como pode o relevo ele influenciar na questão climática e o clima e a sua diversidade, né? Então, a gente tem que o clima ele é o conjunto de fenômenos associados às variações do tempo da atmosfera terrestre em um determinado local. Geralmente, o seu conceito aparece em oposição à ideia de tempo, né? O que seria o estado momentâneo da atmosfera. Portanto, para se conhecer um clima de um dado lugar, é preciso vários anos de estudos e observações para finalmente estabelecer a conclusão sobre um determinado tipo climático, né? E para a gente entender de forma nítida, é porque quando nós estamos em determinado ambiente, olhamos para fora, no caso, e a gente vê um dia ensolarado, a gente fala, olha, o dia está ensolarado. Aí fechou o tempo, olha, o clima ele ficou chuvoso, olha, ficou frio, o clima ficou frio. Então aí a gente já está errando, né, na forma de falar, porque o que está variando ali é o tempo atmosférico, que é uma característica momentânea, porque um dia pode estar ensolarado, outro dia ele pode estar chovendo, outro dia ele pode estar nublado. Agora, quando eu for falar em clima, eu tenho que ter uma denominação muito mais de observação e que demora anos para me fazer uma classificação dessa, para me dizer que aquela área, aquele país ou aquele continente ele apresenta um determinado tipo de clima, né? E quais são eles, né? Equatorial, né? Que é presente nas zonas tropicais, Amazônia, África e Indonésia, próximas à linha do Equador, apresenta temperaturas elevadas, com médias anuais em torno de 25 graus Celsius. E nós temos o clima tropical, ocorre na maior parte das regiões localizadas entre os trópicos de Capricórnio e de Câncer, apresenta elevadas temperaturas, com médias anuais em torno de 20 graus Celsius. Clima temperado, presente em áreas de médias altitudes, é o único tipo de clima que possui as 4 estações bem definidas, né? Primavera, verão, outono e inverno. Possui temperaturas mais amenas, com médias anuais que variam em torno de 8 e 15 graus Celsius. Polar ou glacial ocorre nas zonas polares ou em latitudes muito elevadas, próximo aos polos norte e sul. Apresenta temperaturas baixas durante o ano todo, com médias anuais próximas a menos 30 graus Celsius. O desértico apresenta uma grande amplitude térmica durante o dia, com temperaturas próximas aos 50 graus Celsius durante o dia e temperaturas negativas durante a noite. Baixa umidade, chuvas escassas e irregulares e índices pluviométricos inferiores a 250 milímetros por ano. O semiárido caracteriza-se pela presença de altas temperaturas, com médias anuais em torno de 27 graus Celsius, baixa umidade, chuvas escassas e irregulares e médias pluviométricas, no caso aí relacionada à quantidade de chuvas, que variam em torno de 300 a 800 milímetros por ano. E aí nós chegamos no mapa que está mostrando os tipos de climas do mundo, que nós falamos aí alguns deles e as principais características, e aí nós temos como é diverso, né, o nosso mundo quando a gente fala da questão climática, e não esquecendo que o clima ele influencia muito na vegetação. Então, quais são os tipos de clima? Equatorial,
mediterrâneo, tropical, temperado, subtropical, frio, desértico, polar, semiárido e frio de montanha. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a América, né, América do Sul, a gente vai ver o quanto o continente em si como um todo ele é diverso, mas a América como um todo. E na região onde a gente se encontra prevalece o clima equatorial, o tropical, né, e o subtropical. E, né, mais ao sul a gente consegue ter aí um clima, né, já tendendo para o temperado, porque está abaixo do trópico de Capricórnio. Então, é isso que nós tínhamos para falar. A gente está finalizando esse capítulo hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo. As atividades do livro elas são para serem realizadas, né? Se tiverem dúvida, podem me procurar, tá bom? Então, até a próxima.